O quê? Escritor queria matar o Coringa, mas a DC não deixou? Rapaz! Gente, hoje esse vídeo é do tipo fofocas da DC. Porque assim, ó, o que acontece? O ex-roteirista das HQs do Batman, James Tynion IV, ele do nada decidiu sair das HQs do Batman. Ele estava escrevendo as HQs do Batman, elas estavam vendendo bem e a própria crítica estava gostando das histórias que ele estava escrevendo. E então, do nada, ele decidiu abandonar o título das HQs do Batman e começar a publicar a sua própria HQ de forma independente. E isso daí com certeza foi um negócio não planejado, porque nas HQs do Batman tá prestes a começar uma mega saga chamada de Estado do Medo. E o James Tynion não quis nem saber disso e saiu das HQs do Batman e da DC. Algumas pessoas especulam que isso seja por causa de uma questão financeira, para ele poder escrever suas próprias HQs sem precisar publicar para DC e acabar dando uma grande parte do dinheiro para a própria DC. Mas assim, ó, eu nem entro muito nessa questão, porque o que importa pra gente é que quando ele saiu da DC, ele disse que iria criar uma newsletter para contar todos os bastidores de quando ele escreveu o Batman. E bem, nessa semana a gente chegou no terceiro capítulo dessa newsletter, onde ele começa a revelar coisas bem grandes. E rapaz, ele já revelou um bocado de coisa dos bastidores da DC, assim, que eu acho que ele não deveria ter revelado. Mas como ele não trabalha mais pra DC Comics, eu acho que não tem problema, né? E uma das coisas que ele revelou envolvia matar o Coringa numa história do Batman. E que a DC acabou vetando essa ideia. Então assim, ó, roda a vinheta e vamos começar, porque esse vídeo, ele tá cheio de fofoca. Pessoal, só antes da gente começar o tititi, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Olha, eu não sei como é que tá a DC Comics nesse momento, mas o James Tynion IV, ele tá numa beleza. Tá surfando na onda. Essa newsletter que ele tá postando de vez em quando é uma newsletter paga. Pra você ler o que tá escrito, você tem que pagar por ela. Por sorte, né, os amigos lá do site Bleeding Cool pegou as melhores partes que estavam na newsletter e fizeram uma matéria sobre isso. Porque senão a gente ia ter que pagar pra escutar a fofoca da DC Comics, né? Hoje já se viu, né? Esse daí é o capítulo 3 que ele postou na quarta-feira, onde ele revela, né, que ele queria matar o Coringa, mas a DC acabou não deixando. Tá, Gabriel, mas me conta aí, como é que ele queria matar o Coringa? Então, o James queria matar o Coringa nessa última mega saga do Batman, que foi o Guerra Coringa. Vocês lembram do Guerra Coringa, né? O Coringa consegue toda a fortuna do Batman e com isso usa todos os mecanismos que o Batman já criou, como Batmóvel e outras coisas, para conseguir destruir Gotham e criar uma super guerra no meio de Gotham pro Batman tentar detê-lo. E essa saga aí, a gente inclusive já fez um vídeo da história completa dela, eu lembro de comentar no final que tinha algo nessa história que não parecia certo. Parecia que tava faltando alguma coisa, sabe? Um tchan na história para deixar ela mais pra cima. E agora o autor da história revelou o porquê. Toda a premissa da história ia ser completamente diferente. E que a história foi totalmente capada pela DC Comics, justamente porque a DC mudou completamente o planejamento dela quando saiu aquelas histórias lá do 5G e ela começou a adotar uma outra coisa completamente diferente. Então o James Tynion conta que ele fez um pitch para uma história e ele acabou escrevendo uma coisa que tem algumas semelhanças, mas que toda a premissa final foi completamente deturbada pela DC. Ele conta que toda essa história iria se passar no futuro e que seria um combate do Batman com Coringa quando eles têm os seus 50 anos. E daí ele cita o próprio 5G para explicar isso, porque o 5G seria uma espécie de soft reboot da DC, onde eles iriam colocar os personagens principais da DC na beira dos seus 50 anos. E o James Tynion IV queria fazer a última história do Batman envolvendo o Batman e o Coringa. Uma premissa que ele certamente copiou um pouquinho do Alan Moore, porque essa é a ideia da piada mortal, a última história do Batman com o Coringa, mas aqui em defesa dele, ele queria fazer um negócio diferente com o Batman e o Coringa mais velhos. Então, já começa aí que essa história seria completamente diferente. A história que foi publicada mesmo é o Batman das HQs, né, com mais ou menos 30 anos, lutando com o Coringa nessa guerra, onde no final não tem grandes consequências. E na história que ele queria publicar, o Batman teria os seus 50 anos e a consequência seria muito mais grave,
com o Coringa morrendo no final da história. Inclusive, tem alguns momentos dessa saga que a gente até vê o futuro de Gotham City, uma Gotham City super iluminada, segura, protegida pelo Batman, na qual seria no futuro. Então, eu imagino que essa ideia original do Batman com 50 anos acabou meio que migrando para esse futuro aí de Gotham que a gente vê na história final. Que no embate final entre o Batman e o Coringa iria deixar uma espécie de cicatriz no rosto do Batman e que assim, seria uma cicatriz tão evidente, mas tão evidente que o Bruce Wayne nunca mais poderia ser o Batman, porque seria uma cicatriz tão marcante no rosto dele que as pessoas saberiam que é ele. Claro que ele não pensou direito nessa ideia, porque se o Batman tivesse mesmo uma mega cicatriz no rosto, ele usaria uma máscara que cobre todo o rosto, né? É só ver a máscara do Batman do futuro. Ah, Gabriel, e como é que o Coringa iria morrer? Mas assim, ó, eu imagino que teria sido pela própria Arlequina, porque no final da história base que a gente viu publicada, a Arlequina tenta de fato matar o Coringa. E até na história parece que ele morreu. Mas daí, depois nas próprias HQs do Batman, a gente descobre que ele não morreu. Então, eu imagino que a ideia dele era fazer com que a Arlequina ou o próprio Batman acabasse matando o Coringa. Só que assim, ó, esse negócio dele matar o Coringa foi só uma das coisas que a DC disse que ele não podia fazer. Ele inclusive confessa no podcast que tentou várias vezes convencer a DC a matar o Coringa e o editorial da DC foi irredutível e não deixou ele fazer mesmo. E assim, ó, eu tento me colocar no lugar do escritor e, cara, isso deve ser horrível pro escritor, porque ele chega com a ideia de fazer uma história legal e daí tem o editorial da empresa, né, que faz parte, sempre vai ter, mas capa totalmente a ideia dele. Não é à toa que quando saiu essa história, eu achei que tinha faltado alguma coisa. E você vê que o James Tynion IV estava totalmente devotado para fazer essa mega saga, porque ele conta que reuniu toda a equipe que escreve o Batman e os outros membros da Batfamília para conseguir convergir uma mega história onde todo mundo iria contar uma última história da Bárbara Gordon, uma última história do Dick Grayson, uma última história do Jason Todd. E no final das contas, por causa do cancelamento do 5G e o fato da DC Comics ter ido para outra coisa completamente diferente com o Infinite Frontier, o mega plano dele foi totalmente desfeito. Não é à toa que ele acabou saindo da DC Comics, né? O desgaste não deve ter sido fácil para ele depois de querer fazer um negócio e ser totalmente impedido de querer fazer outra coisa. E o próprio James Tynion IV já fez outras histórias fora da DC Comics e ele realmente é um grande autor que tem nos Estados Unidos e consegue vender HQs com muita facilidade. Então, para ele estar fora da DC Comics não é prejuízo nenhum. É bem provável que ele até acabe ganhando mais dinheiro com isso. Mas o fato dele sair da DC Comics depois de tanto tempo trabalhar para DC mostra que alguma coisa aconteceu ali que ele realmente acabou não gostando, principalmente desse relacionamento dele com a editoria, que deveria estar se desgastando ao longo dos tempos. A gente também não pode esquecer que nos últimos anos a DC Comics demitiu um monte de gente. Ele viu vários amigos dele sendo demitido e talvez até passe dentro da cabeça dele que talvez ele vá ser o próximo de alguma forma, e isso tudo acabou minando para ele sair da DC Comics. Inclusive tem um momento ali no podcast dele que ele conta que queria desesperadamente uma carta branca da DC para poder fazer um pitch de uma nova história envolvendo um personagem da DC, onde ele iria criar, né, todo um novo universo para os novos leitores poderem se apaixonar pelas histórias. Então assim, ó, claramente no discurso dele você vê uma ponta de decepção por não ter conseguido fazer o que ele queria fazer dentro da DC. E assim, gente, esse depoimento, pra mim, ele é muito importante. Porque muitas vezes a gente critica as histórias sem nem saber o background do desenvolvimento dessa história. O próprio Guerra Coringa. É uma história que eu achei ok, poderia ser melhor, poderia ser pior, não foi ruim, mas para uma mega saga do Batman, considerando que quem tá escrevendo é o James Tynion IV, ela poderia ser melhor. Só que daí não foi melhor, não por culpa do autor, e sim para DC Comics, que realmente fica capando algumas histórias, não permitindo que os autores façam tudo o que eles querem. E isso daí eu acho realmente uma coisa meio chata, eu realmente entendo porque eles fazem isso, mas eu acho que para médio e longo prazo isso faz mais mal do que bem. E assim, ó, também tem uma outra coisa envolvendo isso, porque é um negócio meio irônico. A DC não deixou o James Tynion IV matar o Coringa de forma canônica, mas deixou o Tom King matar o Coringa na história Black Label, né, do Batman com a Mulher Gato, onde a própria Mulher Gato mata o Coringa. Então assim, ó, o que eu entendo com isso? Que você vai ter liberdade nas histórias não canônicas, e nas histórias canônicas,
você vai ter uma restrição bem grande. E isso daí vai ser uma coisa que vai refletir na qualidade das histórias. Pô, já faz algum tempo que as histórias não canônicas da DC são melhores que as histórias canônicas. De uma forma geral acontece isso. E hoje veio um cara que escreveu o Batman e praticamente confessou isso com todas as letras. Enfim, é realmente uma pena. Eu não sei se iria querer que ele matasse o Coringa no final, sabe? Mas se era o que ele queria escrever, eu acho que eles deveriam ter respeitado a vontade dele de escrever esse arco e ver depois o que iria acontecer. Se fosse ruim, ok, ressuscita o Coringa de uma outra forma, como toda hora acontece com qualquer personagem da DC. Sabe, não tem problema de matar o Coringa. Ele já morreu outras vezes, já voltou várias vezes também. Então assim, ó, realmente uma pena todo esse episódio, mas com certeza abre bastante os nossos olhos para como que é, né, esses bastidores de produção de HQs de super-heróis. Ainda mais quando esse super-herói é o Batman. Enfim, gente, eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Por favor, comentem aqui embaixo. No mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o nosso vídeo, né, sobre as fofocas do ex-roteirista do Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.